Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, não só de estar aqui, mas por todas as oportunidades que Ele tem nos dado. E nesse ano de 2024, permitiu que, mesmo com algumas dificuldades, alguns tropeços, pudéssemos estar aqui nesse momento. Nós só temos que agradecer. Agradecer a Deus pelas pessoas que nós conhecemos, mesmo que não conhecemos assim presencialmente, mas temos o prazer de conversar, trocar ideias com vocês, uns ver os outros. Quem sabe um dia poderemos nos abraçar. E nesse momento, Senhor, te agradecemos e te pedimos por todos os nossos irmãos, por aqueles que estão presentes nesse momento e pelos outros que não puderam estar. Pela nossa irmã Elvira, que fará a explanação da mensagem da noite, dizer quanto somos gratos a ela e aos outros que estiveram conosco todo esse tempo. Nós só temos que agradecer e deixar sempre o nosso abraço e pedir ao bom Deus que possamos estar sempre juntos nessa jornada. Que a tua paz, Senhor, e a tua misericórdia seja constante em nossas vidas, por hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, boa noite. Me perdoem o atraso, mas hoje meu notebook aqui deu um probleminha, né? Meu não, né? O meu tá na Bahia. Na hora que a gente foi ligar aqui, eu sempre entro antes. Acho que o antivírus bloqueou a câmera, né? Então eu não conseguia fazer a chamada de câmera. Mas enfim, de qualquer forma, a gente está aqui para trabalhar e a gente vai trabalhar, né? Com o que a gente tem. Hoje, vou voltar às minhas velhas aulas de quando eu era professora de giz e quadro. Eu gosto sempre de estar trazendo alguma coisa, então tinha um vídeo aqui, 2 vídeos para a gente ver, mas a gente vai ficar para a próxima. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma aula de Emmanuel, né? Uma aula mesmo. E eu acho que é bem propícia para o momento, né? A gente está aí no final do ano, quase o Natal, e a gente é levado por uma cultura de que algo acaba e algo começa. E no final do ano ficamos todos anjos, né? Bem angelicais, bem bonzinhos, pensando como é que foi a vida, né? Prometendo as dietas depois do primeiro do ano, prometendo que vai ser uma pessoa melhor, que vai tirar as coisas da gaveta. E Emmanuel traz uma, vamos dizer assim, lição muito feroz, né? Simples, profunda e feroz, que chama Hora Difícil, né? E aí eu fiquei pensando, quantas horas difíceis tivemos só hoje? Já pararam para pensar? Muitas, em várias situações. Eu mesmo hoje não tive água na torneira. Na hora de lavar os pratos, na hora de fazer comida. Agora o notebook. Pequenas coisas. Mas já pensaram quantas horas difíceis as pessoas que hoje estão na rua, estão com enfermidades terminais, estão isoladas, né? Estão depressivas, têm. E quando temos as nossas horas difíceis, como é que a gente tem enfrentado? A gente mesmo enfrentado as nossas horas difíceis. Já pararam para ver? A gente se desespera. Eu me desespero, viu, gente, ainda. A gente ora, a gente grita mãe, a gente chama o seu Adalberto, vai lá no centro, pede um passe. Como é que a gente enfrenta nossas horas difíceis? E como é que a gente auxilia as pessoas que estão próximas a gente nas suas horas difíceis? Então eu tinha essas
essas indagações, né? Pra gente fazer. E eu trazia aqui umas imagens, né? A gente com a nossa bola de fogo e a gente vendo o outro com a sua bola de fogo. Como é que a gente faz? A gente repele, a gente afasta, a gente vai buscar água, a gente vai ver uma forma. Então, minha fala, no final, eu quero ouvir isso de vocês. Como é que a gente tem enfrentado as nossas e ajudado os outros nas suas horas difíceis, né? Então, Emmanuel diz assim, eu vou ler pausadamente. É bem curta ela, né? Mas ela é bem profunda. Vou ler a mensagem toda. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra, em toda parte e sempre. Sobretudo com alicerce de inspirações e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Eu grifei essa parte. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Eu vou dar uma pausa. Então, nós somos inspirados pela espiritualidade em todos os momentos e nos difíceis não é diferente. Somos inspirados por eles. Só que nas minhas horas difíceis ou nas nossas, olha lá, o serviço do bem no próximo é o meu alicerce. Será mesmo, gente, que na hora do desespero meu, na minha dor, eu vou conseguir pensar em servir ao próximo? Ou só vou servir ao próximo quando tudo na minha vida estiver bem bonitinho, tudo calmo? Né? Será? Será que... Tudo bem? Vou pedir a Sara para ela desativar o som, Sarinha. Obrigada. Acontece. Então, será que a gente consegue servir ao próximo quando a gente também tem nossas lutas menores do que a do outro? Só para a gente ir pensando. E aí, Emmanuel continua. Olha só, gente, plena época natalina, que a gente quer encher as nossas mesas, comprar os presentes para os nossos amores. Olha o que Emmanuel nos cutuca. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daquele que se te beneficia do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Então, olha só, suportarás com paciência tarefas sacrificiais. Não são tarefas simples não, tá? É aquela que o bicho pega. E através dessas, a gente vai ser beneficiado. Olha só. Darás, continua Emmanuel, tua contribuição no trabalho espontâneo, em campanhas diversas, a favor dos necessitados e pelos irmãos que te cercam. Oferecer-te-ão esperança e alegria. Olha só a época que nós estamos, hein? Olha só. E Emmanuel diz, visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Quer dizer, eu vou visitar o doente e a partir das suas chagas, das suas enfermidades espirituais e materiais, eu vou pensar na vida. E o que é que eu faço dela e por onde é que eu vou e nas minhas dores. Então, o doente vai ser também, para mim, um motivo de aprendizado. E aí ele continua. Socorrerás os menos felizes e por intermédio deles, que lhe vinculam a provação e existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida
imobilizando quantos se lhe interessam pelo destino. Descerrar-te-ão vantagens inesperadas. O que Emmanuel faz com a gente? Faz a gente ajudar e, através do ajudado, a gente, vamos dizer assim, se transpor para aquele espaço. Né? Eu não vou só ajudar a criança, os menos felizes, o doente. Eu vou aprender com aquela atmosfera de ajuda. Eu não vou aprender com a minha ajuda. Né? A minha ajuda vai ser motivo de alegria para o próximo, serviço ao próximo, mas aquilo que o próximo lhe falta ou lhe é acometido vai ser motivo do meu aprendizado. E continua ele. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários da tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Olha só, permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe. Nós. E os emissários do Senhor encontrarão sempre meio de lhes prestarem assistência e cooperação. E aí ele finda assim. Entretanto, eles, aqueles emissários, também, doadores de luz, sofrem. Olha só, gente, os nossos amigos espirituais sofrem. Por que sofrem? Quando o obreiro, nós, nos deixamos invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso. De vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia, e a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Resumindo, mesmo com toda a ajuda do alto, o alto ainda se entristece quando a gente desanima, quando a gente desencamba, quando a gente entra na inércia em serviço do próximo. E cerra os canais de auxílio. Então, o que é que a gente veio fazer aqui? Será que alguém pode me dizer? Tentar se melhorar a cada dia, né? Primeiramente, boa noite a você. Boa noite, Lenita. Se melhorar a cada dia, né? Lenita, você sabia que eu também falava isso? Depois que eu fui estudar Emmanuel, eu descobri que isso aí é o segundo plano. Então nos diga qual é o primeiro. Bom, vamos lá. Estudando Emmanuel, né, gente? Eu fiquei... Que essa é a pergunta que eu ia fazer a vocês. Por que estamos aqui? Tá bem aqui a minha pergunta. Vou virar para vocês verem a câmera, ver se eu consigo. Por que estamos aqui? O que é que a gente veio fazer nesta terra? Era essa a minha pergunta no notebook. Por que estamos aqui? Por que? Disse seu Adalberto, Sara, Lenita, tá aí encarnada, no lugar onde está, do jeito que está, passando pelo que está passando. Qual é o objetivo da nossa encarnação? Não era muito mais fácil para mim eu ficar lá em cima? Sou uma ótima, exímia cozinheira. Ah, lá não tem comida, esqueci. Ah, gente, sem ensinar como ninguém. Eu vou ler para vocês. No Livro dos Espíritos, na questão 132, diz assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu trouxe dois textos, um do Céu e Inferno
Acho que Céu e Inferno é o vídeo que eu trouxe. Deixa eu ver se foi Céu e Inferno, foi a Gênesis. Um do Céu e Inferno e um do Livro dos Espíritos. Para a gente pensar o que, que a gente está fazendo aqui. Por que que Emmanuel vem nos futucar, bem assim, se eu não me engano, está faltando 2 lições, né, seu Adalberto, desse livro? Eu acho que essa 48, acho que é 49 e a 50. 49. A 50 já é um pouco mais light, é tipo um tchau. Eu, particularmente, já disse a vocês que eu gosto muito desse livro, Coragem, né? Espero que a gente tenha aprendido muito com ele. Por que que Emmanuel vem trazer para a gente essa hora difícil, né? E por que que eu pergunto a vocês o que que a gente está fazendo aqui? Os espíritos dizem a Kardec que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer a gente chegar à perfeição. E aí diz assim, para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, nossa, né? Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação. A de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, naquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a gente não vem só para... Como foi, Lenita, mesmo que você falou? Para espiar, né? E para se melhorar cada dia mais. Mas não é só se melhorar cada dia mais. A nossa melhora é quando a gente serve ao outro. Sim, claro. Não sou eu que estou falando, não. Sim. Né? Se eu vim para o plano espiritual, sair de lá, vir para aqui, eu tenho vários propósitos, né? Primeiro, servir o próximo, me permitir, dia após dia, tirar de mim o homem velho, colocar um homem novo, dentro de tudo aquilo que a gente sabe, né? Humildade, paciência, tudo isso que você está falando aí. Mas vocês já pensaram, que assim como eu também penso e pensei, e acho que dá para pensar por umas 50 encarnações, que vir para aqui me melhorar seria simplesmente me melhorar? Porque eu podia me melhorar estudando, lendo do centro espírita, tomando passe, água fluidificada, blá, 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 blá. Não, gente. A minha melhora tem que ter o outro no meio. Olha! No Céu e Inferno, na primeira parte que fala da doutrina, no capítulo 3, no item 8 do céu, diz assim, ó, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ponto. Aí ele complementa. Ao progresso espiritual pela atividade obrigatória do trabalho. Estão entendendo? Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. Então, quem está indo para o centro, achando que só indo para o centro resolve, como eu, a gente se ferrou. Quem vai para alguém fluidificada, senta lá, bonitinho, também não está no lugar certo. A gente está aqui para progredir moral e intelectualmente. Quando eu vou me melhorar moralmente ou intelectualmente, é o trabalho, não o trabalho para mim, mas o trabalho para mim e para o outro. E moralmente, isso intelectualmente, moralmente,
simples e puramente pela necessidade da reciprocidade dos homens entre si. Tem que ter o homem. Então, eu vou até ter que depois ligar para uma amiga minha, que ela vai para o centro, mas ela só tem cachorro. Ela disse que não quer conviver com o ser humano, que ela já faz o serviço no centro. Ela vai para o centro, ouve, escuta e volta e cuida do cachorro. Vou dizer a ela que ela está perdendo, jogando fora. Então, a gente só progride, a gente só avança quando o outro está aí, sofrendo e a gente ajudando, e a gente aprendendo com o sofrimento dele. E como é que a gente aprende? Se colocando no lugar, pensando o que é que aquilo pode ensinar aquele que sofre e a mim que ajuda o que sofre. E por aí vai. Então, para mim, essa lição veio no momento certo. O que é que a gente faz no Natal, gente? A gente, Elvira também. O outro é a minha prova, Elvira? Hein? O outro é a minha prova. Não só a sua prova. Pois é. Se a gente pensar que o outro é prova, vai fazer igual uma amiga minha, tá pago, né? A ir para academia tá pago. Não. O outro é muitas vezes a nossa salvação. Sim, não prova. Quando eu digo que ele é a prova, é porque através dele eu vou me melhorar, sendo tolerante, sendo paciente e tendo um resultado final, né? Ou seja, qual é o intuito de tudo isso aqui? Estar do lado de alguém que é intolerante, do lado de alguém que não compreende você. Não é uma prova que eu estou ali para ser paciente o tempo todo. Se eu sou uma pessoa explosiva, aí eu vou dar de cara com alguém super difícil. Então, isso é uma prova para que eu vá aprender a exercitar minha paciência e a minha tolerância. Não, Lenita. Sinto lhe dizer. O outro é a sua marcha para o progresso. Muito obrigada. E não sou eu que estou dizendo, não. No Livro dos Espíritos, na questão 779, existe essa questão na qual a espiritualidade deixa bem claro. Kardec pergunta, o homem traz em si o impulso de progredir? Ou o progresso é apenas fruto do ensinamento, das suas vivências? Aí, os espíritos dizem, o homem se desenvolve naturalmente. Aí, quando ele bota o mais, me estremece, tá? Mas, nem todos progridem no mesmo tempo e do mesmo modo. Por conta do livre-arbítrio. É assim que os mais avançados ajudam pelo contato social o progresso dos outros. Não foi eu que falei. Tá aqui. Mostro para vocês. É o contato social que importa. Somos seres gregários. Nascemos para viver com o outro, queiramos ou não. Muitas vezes eu não quero, tá, gente? Eu digo, ai, gente, eu quero viver só. Ai, é tão fácil. Limpo a casa, ninguém suja. Não tem precisa ninguém me aborrecer, eu não aborreço ninguém. É assim que os mais avançados ajudam o progresso dos outros. Então, Lenita, o outro não é minha prova. O outro é a minha marcha para o progresso. E aí, Emmanuel, ele vem, através dessa simples mensagem, hora difícil, fazer com que a gente entenda que são nessas horas que a gente progride, que a gente faz o outro progredir também. Já falo com você disso. São nessas horas de dor, de ajuda, que a gente marcha para o progresso. Me fez repensar muito
Isso me fez pensar muito essas... Obrigada, Henrique, já estou no finzinho. Mas depois eu posso compartilhar com vocês, tá? Nem me lembrei para ter mandado. Então me fez pensar muito, porque eu pensava assim, Lenita, né? Que eu vim para cá me melhorar, que eu vim estudar doutrina espírita simplesmente, voltar cheio de bagagem, tentar até praticar, né? O que eu estudo, mas me fez assim fazer uma viagem desde o primeiro dia que eu li, né? Que eu fui fazer os slides, eu digo, nossa. No iníciozinho do mês de dezembro, no qual nós, culturalmente, uma cultura ocidental, paramos muitas vezes a nossa vida para pensar no décimo, na árvore de Natal, no que a gente vai comprar para João, para José, encher a nossa mesa de comida. E aí diz assim, poxa, aqui tá fácil. E tá fácil e arrisca, tá tão fácil da gente não conseguir sair do lugar. Fala, Dirce. Não, assim, eu fiquei pensando assim, você falou assim na evolução, né? Da pessoa, o aprendizado, aquela pessoa intolerante, que a pessoa está ali em evolução. Mas eu fiquei pensando, evolução não é você também falar, vou partir, vou embora, não quero mais conviver com essa pessoa tão intolerante, muitas vezes agressiva. Evolução também, eu acredito que seja partir, sabe? Deixar para lá e sempre pensar, nunca quero ser igual àquela pessoa, mas eu acredito que existe aí aquele ir embora, deixar para lá. Eu acho que a evolução também está nisso, sabe? Porque se evoluir, mas ficar com aquela pessoa ali, intolerante, muitas vezes mal criada, que ofende dia após dias, eu acho que ali não tem um aprendizado, ali tem uma submissão, entendeu? Eu acho que a evolução é olhar e falar, partir, não dá para me ficar aqui. Eu acho que a evolução está no partir, deixar aquela pessoa intolerante do lado. Em parte, sim. Mas depois que você parte, o que é que a gente faz com isso? A gente para? Ou então toda pessoa intolerante eu vou partir? Não que você esteja errada. Você está certa também. Mas e ao se bater com os intolerantes? A intolerância vai ser uma parede para mim? Eu vou sempre partir? Tipo assim, sabe aquela cobrinha que vai fazendo o caminho? Um joguinho que tem? Então você está certa, mas você aprende com isso. E você também ensina com isso. Quando a sua partida, com a sua também não partida. Então, partir não é o problema. E quantas vezes eu vou partir quando eu estiver com outros intolerantes? E será que eu também penso disso, que a intolerância pode ser minha? Né? Eu entendi o que você quis dizer. Mas a gente não pode mudar, né, o outro precisa querer, né? A gente não muda o outro precisa querer iniciar uma transformação. Mas muitas vezes eu vejo no outro aquilo que está gritando em mim. E aí diz assim, poxa, eu não tolero pessoas intolerantes, já estou sendo intolerante. Eu não tolero gente, sabe, assim, eu já estou sendo uma intolerante. Então, você está certa. Mas o que é que a gente vai fazendo com isso? Com essas pedras intolerantes no caminho? Ah, vou dizer, opa, não dá pra, vou sair. É só para a gente pensar. Certo? Alguém mais quer falar? Eu vira, não, só vou concluir esse pensamento. Eu acredito assim que a evolução está na pessoa e nos gestos e nos atos também. Porque eu tenho uma passagem muito grande comigo mesmo, que anos atrás eu era uma pessoa intragável. Sabe, assim, eu era a pessoa que falava palavrão, que saía nos finalmente, até às vezes até assim, sabe, passava das palavras, da agressão. E quando eu vi uma pessoa desse jeito, eu olhei e eu me vi naquela pessoa. E eu falei, eu não quero mais isso para mim. Sabe, eu vi o quanto aquela pessoa é horrível. Então, eu acredito assim, que a evolução é muitas vezes você se olhar e falar, chega, isso não quero para mim. Eu acredito, eu vejo assim porque eu tiro por mim.
Porque se eu falar que, eu era aquela boazinha, não sou não, não era não, sabe? Também não sou ainda não, mas hoje eu sou mais, né? A doutrina veio, ela me amansou um pouquinho, né? Mas eu falo para você, eu vi sim, parece que eu vi o espelho, sabe? O espelho de palavrão, de pessoa que grita, pessoa que, sabe, aquela pessoa que parece, sabe? Aí eu olhei bem, eu me espelhei, e eu falei, que coisa horrível que é essa pessoa. E, sabe, eu falei, a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu mesma escolhi ser diferente. Eu mesma escolhi deixar aquela pessoa do lado e procurar novos caminhos. Por isso que eu falei da partida. O quanto a partida é muito bom, muitas vezes até deixar nós de lado, nós para lá e falar, hoje eu sou uma nova pessoa. Quando eu falei a partida, eu quis dizer nesse sentido. Entendeu? Entendi, sim, entendi. Mas é isso. A sua relação com o outro fez você mudar. E talvez, se a gente até esperasse o outro mais tarde dar um veredito sobre ele, sobre a nossa relação, talvez a gente visse também que mudou. Então é isso que Emmanuel nos diz aqui. Que nas horas difíceis dessa intolerância, o outro é nosso aprendizado. Né? Só que não é só a gente aprender a não querer ser como ele. É aprender por que será que ele é assim. Se eu passasse o que ele passa, eu seria assim ou seria assado? São essas questões, né? Muitas vezes a gente chega para a gente mesmo e diz assim, eu mudei, já sou uma pessoa mais tolerante. Mas na primeira curva, que é a hora vem mais difícil, a gente é intolerante com a gente mesmo, a gente não se acolhe, a gente não se aceita. Né? Então você está certa. Mas como eu disse, o que Emmanuel vem dizer para a gente é que são nessas horas difíceis que, além da espiritualidade estar bem presente, bem perto, é a hora que a gente cresce e tem a oportunidade de fazer o outro crescer. E nós viemos aqui, sim, para crescer. E sem o outro é impossível. E a gente só entende isso com a maturidade, né? Não a maturidade de idade, mas a maturidade de vivências, de experiências, de convivências. A gente só aprende assim. Né? Então, a hora difícil, para mim, pode ser mais tolerável para você. E são nesses momentos que talvez você consiga me ajudar. São nesses momentos, talvez, que você consiga me amparar, me ajudar a evoluir. Quantas vezes alguma coisa, e quando eu digo assim, isso eu não suporto mais, eu não vou conseguir. Aí vem um amigo, vem um irmão, vem alguém da igreja, vem alguém do centro espírita, vem alguém do trabalho, e diz assim, vem cá, que é mais, vamos dizer assim, resiliente, resistente àquela hora que para mim está sendo tão punk, tão braba. Né? Então, voltar quero voltar só ao texto numa palavrinha aqui de que Emmanuel fala. Os amigos espirituais auxiliam a gente encarnado na Terra, em toda parte e sempre. Sobretudo, nos alicerces da inspiração e da ajuda indireta. Então, mesmo eu, com todos esses problemas, a espiritualidade não deixa de agir na minha vida. Nas horas mais difíceis, ela está ali. Na hora que a dor está dilacerando o meu peito, ela está ali. Dizendo, levanta. Não, se aquieta, agora você não tem condições de levantar. E ele fala outra coisa. Aqui no finzinho. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe. E os emissários do Senhor encontrarão sempre os meios de lhe prestarem assistência e cooperação.
Então, não desistamos das pessoas que estão ali ao nosso redor. Por mais que elas sejam pessoas difíceis. Não desistamos dos nossos filhos, que não fazem o que nós queremos, que não compram os nossos sonhos, que decidem não seguir os caminhos que nós achamos, acreditamos que é o melhor. Não desistamos das nossas mães, dos nossos pais envelhecidos, endurecidos, que tiveram outras tantas experiências e criações diferentes das nossas. Não desistamos dos nossos amigos do centro, que muitas vezes não pensam como nós, não estão nos mesmos degraus que nós, ou vice-versa. Que a gente possa pensar, né, nessas coisas, nessas horas difíceis que todos passam, mas são nesses momentos difíceis que nós temos a condição de agir e que a gente aprenda. Ou lembre-se que não são provas, só provas. Claro que tem provas, são provas porque a gente entende como provas as coisas que fazem a gente avançar, né? Aprender, desistir, sair do lugar. Mas que eles são objetos, instrumentos do nosso progresso. Os nossos irmãos, estejam eles em situação que tiver, são instrumentos para o nosso progresso. Ou inércia, porque eu também posso, pelo livre-arbítrio, dizer, eu não quero progredir, eu não quero sair desse lugar aqui que eu estou. Aqui tá bom. Mais alguém? Eu tinha um videozinho, tô tentando botar aqui ele para rodar pra gente. Mas enquanto não arruma aqui, vocês podem falar. Por que é que nós estamos aqui? Alguém quer falar? No capítulo 5 do Evangelho tem todas essas passagens, mostra todo esse caminho e ainda encontramos essa dificuldade. No meu caso mesmo, tem uns 10 anos que venho lutando e achando que a vida é difícil e tudo, enfim. E teve um amigo espiritual que me deu uns conselhos e disse que me acompanhava há 10 reencarnações. Uma delas foi no Himalaia. E aí me deu vários detalhes, e aí eu fiquei alegre. Quando eu fiquei alegre, eu disse, mas você venceu a primeira etapa, mas não pense que acabou, vem outras. Eu disse, bicho, e daí para frente... Olha onde está a prova aí, seu Adalberto, que eu falei. Exato. Aí ele disse que as outras ficavam mais fáceis de vencer. A mais difícil já passou. Mas até hoje eu estou esperando a melhor e só estou assistindo. Assim não, viu? Você tem razão, Lenita, são provas. Eu não disse que não são, eu disse que elas são. Não, minha querida, eu estou pensando as provas que a gente proporciona para a gente sair. Olha, seu Adalberto, eu sempre perguntei assim, quando é que a prova fácil vem? Né? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente acha que a gente já passou pela pior, sempre vem uma pior. Já repararam isso na nossa vida? A minha avó, quando ela estava viva, ela dizia assim para mim, você acha que quem aprendeu a comer de colher, Deus vai dar a oportunidade de comer de mão? Por quê? Então vai lhe dar uma colher maior, uma colher mais pesada, uma colher mais difícil de segurar. Porque Deus quer lhe qualificar a usar a colher.
Não é só porque você... Ah, ela já sabe usar a colher. Passa. Pronto. Precisa mais botar ela de frente com a colher. Não. Não. E é verdade, né? A gente, quando se melhora, quando a gente está próximo do centro espírita, fazendo as atividades, né? Cuidando um pouco mais do outro e de nós mesmos, as provas, elas vêm assim de forma a querer nos derrubar. Notem só, muitas vezes. Né? Quantas vezes a gente está assim, poxa, a gente está estudando a paciência, a tolerância, a benevolência. Meu Deus, aí vem um bicho, pega assim, dá vontade de chutar o pau da barraca. Juro pra você, gente, eu queria desistir até de ser espírita. Eu digo, é melhor não ser espírita não. Sabe por quê? Porque eu sendo espírita, eu sei que eu não posso bater em São Adalberto. Eu vou deixar de ser espírita, que eu posso pegar São Adalberto lá fora, fica mais fácil. Pra minha consciência, óbvio, né? Então, são nesses momentos mesmo que a gente vamos dizer assim, a prova vem, né, Lenita? Mas leia-se prova como oportunidade de progresso. Simples assim. Não é tão simples como a gente queria que fosse, mas é assim que funciona. Mais alguém? Mais alguém quer chorar as pitangas, além de Seu Adalberto? Letícia? Só estou meditando. Porque, na verdade, quando Lenita falou que ela veio ela falou assim, para se melhorar, não foi? Uhum. Foi. Pronto. E tudo isso, a gente passando por provações, momentos difíceis, tudo isso é para o nosso melhoramento mesmo, para a gente crescer. Quando uma árvore cresce, ela não cresce só para um lado, né? Ela tem vários... Ramificações, né? Então, é crescimento, como você disse, eu não estou dizendo que eu não... Estou dizendo isso porque você explicou muito bem. Eu não estou dizendo que não é crescer, mas tudo isso é crescimento mesmo, né? Embora, assim, cada um com sua forma de expressão. Aí, disse e falou aquela questão de... Foi fugir, né? Que ela falou. Pronto. E aí eu digo assim, mas ela depois se explicou o significado dessa fuga que ela colocou. Porque de início, quando ela falou em fugir, eu fiquei aqui só pensando assim, meu Deus, mas se nós fugirmos daquilo que nós tivermos de, assim, grosseiramente falando, enfrentar, nós não vamos resolver nada. Porque eu tive um amigo que ele dizia assim, quando nós fazemos a faxina em nossa casa, aí chega um momento, tem um tapete, nós dizemos assim, eu não vou tirar o tapete agora porque eu estou com pressa. Nós estamos pensando que o tapete está ali, que aquele local está limpo. Mas, na verdade, ali tem uma quantidade de lixo esperando para que nós cheguemos até lá e vamos tirar esse lixo. É isso mesmo. E uma colega dizia assim, eu não fiz. Se eu não fiz o bem, mas mal também eu não fiz. Ela não fez nada. Não fez nada. Nós não fizemos nada, porque eu não fiz o mal, mas também não fiz nada que viesse a servir. E é por isso que eu acho assim, que eu estou meditando só no que vocês estão dizendo. Porque tem momentos que nós precisamos meditar mesmo. Tudo maravilhoso. Aqui, pensando em fazer alguma coisa para que um dia eu possa retornar melhor. Eu acho que eu estou fazendo. Eu acho assim, porque não tem como. Nós percebemos quando nós mudamos. Não tem como não perceber. Agora também sabemos que não chegamos ao final daquilo que nós viemos em busca, que tem muito mais, né? Eu vejo assim. Mas hoje é noite de meditar.
A noite realmente é de meditar. Na questão 982, tem um comentário que diz assim: a crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar. A crença no espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. Então, espiritismo para nós é um ponto de apoio, uma luz, né? Ensina a gente a aguentar o tranco, né? Que não é fácil, mas para que a gente possa realmente chegar no topo da escada que a gente tanto almeja, a gente precisa passar por essas horas difíceis com os outros. Então, o progresso que a gente tanto almeja do homem, né, da humanidade, precisa ser com o outro. Sozinha, eu não vou fazer isso. Sozinha, como fala o pessoal, sozinha não rola. Não vai. Né? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. E essa junção é de aprendizado mesmo, de troca, né? De, vai ser assim, é por aqui que a gente vai. Um pegando na mão do outro, um indo, um caindo, um levantando. Então, enquanto a gente não tiver isso em mente, a gente vai continuar indo para nossas casinhas espíritas achando que está tudo lindo e que é por ali que vai. Né? E é como eu falei, essa lição para mim foi bem assim, como é que eu posso dizer? Deixa eu botar aqui para botar o vídeo. Foi bem assim, tá vendo aí, Elvira? Tá doida? Porque às vezes a gente acha que estudando, fazendo palestra, fazendo um benzinho aqui, não fazendo, deixando de fazer aquele, não fazendo mal, né? A gente está indo. Então, me fez pensar sobre mim mesma, né? Eu preciso estar com o outro, principalmente nas minhas e nas horas difíceis dele. Então, eu trouxe aqui um vídeo, né? Espero que passe. Hoje foi, né? Olha, eu sou a pessoa da tecnologia, vocês sabem, né? Como eu gosto de tecnologia. Mas hoje ela foi para mim vamos dizer assim... Porque tive fome e deste-me de comer. Hoje ela foi quase ela me estressa, gente. Eu digo, gente, não é possível. Olha que eu tô com 3. Eu tô com um tablet, um notebook e um celular. E eles não quiseram, de forma alguma, fazer o que eu queria. Ela é estrangeira. Eu acho que todo mundo conhece essa passagem, mas eu queria passar para vocês. Sei que não vai ficar do jeito que eu queria, tá, gente? Mas é o que a gente tem agora. Então, Jesus está ali. Em Mateus, capítulos 25, do 31 ao 46. É bem conhecida. Me hospedastes-me. Estava nu. E vestistes-me. Adoeci. E visitastes-me. Estive na prisão. E fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te?
E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, para fechar, né? Nos momentos difíceis, fazendo o outro, a gente faz por nós. E a gente progride. E a gente vai contribuir para a obra do nosso mestre e do nosso pai. Não fazendo, a gente desfaz para nós, inicialmente, né? Então, muitas vezes a gente acha que não fazendo pelo outro, é pelo outro que a gente não está fazendo. Então, nas horas difíceis, sirvamos ao Deus certo. Sirvamos ao mestre certo. Né? Então, o que a gente veio fazer é passar as nossas provas com o outro, porque é a forma da gente progredir e fazer o outro progredir também. Me desculpem aí, a tecnologia hoje deu um tapa na gente, mas eu acho que tudo deu certo. Graças a Deus. Paz. Quiserem falar alguma coisa, estamos aqui. Está todo mundo meditando. Sara, Isabela, Lenita já falou. Quem mais? Deixa eu ver quem está aqui. Henrique, fale alguma coisa, Henrique. Da próxima vez, Henrique, eu vou gritar você para você me ajudar. Então tá tudo certo, né? Ninguém quer falar nada, né? Eu não gosto. Só quero te dar os parabéns, Elvira. Obrigada. Excelente reflexões. Deus te abençoe, abençoa a todos. Obrigada, minha flor. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Belinha. Agradecer, como sempre, por esse convite maravilhoso. Sempre bom ouvir suas palestras e essas reflexões que você traz, sempre muito pertinentes para a nossa vivência atual. É sempre bom ouvir, né? A gente já tem no nosso coração, na nossa mente, mas é sempre bom ouvir que quando a gente serve a outro, a gente serve também a Deus, a gente está servindo a Deus. E isso é o mais importante, que a gente evolui junto com o outro. E aí, com o outro, que a nossa evolução se torna necessária, tanto para nós quanto para eles. E isso é bom demais de ouvir também nessas palestras suas, sempre muito interessante de escutar, viu? Muito obrigada pelo convite. Agradecer sempre. Estou com muita saudade. Obrigada, amor. Te amo. Também estou com saudade. Não chore não, viu? Eu volto. Sara. Oi, querida. Minha fala é de agradecimento, de você ter trazido tantas coisas importantes, que para mim foi muito importante, reflexiva, que só contribui muito para o meu caminhar aqui com a minha espiritualidade, com as minhas dificuldades.
com o meu dia a dia. Então, me ajudou muito. Já fiz algumas correções, assim, de alguns errinhos equivocados, e às vezes a gente no processo comete, né? Mas foi, assim, maravilhoso. Um grande prazer estar aqui e só gratidão, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. É isso mesmo, os errinhos não são erros, né? São, vamos dizer assim, falha nossa. Eu também, como eu falei, eu fiquei pensando muito, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu estou no caminho do bem, eu estou fazendo tudo direitinho, eu vou para o centro, eu cuido da família, eu faço aquilo, eu não faço mal a ninguém. E aí me fez pensar, né? Quando eu gosto sempre de ouvir vocês, de estudar, trazer outras leituras. E como eu disse, eu gosto muito desse livro, né? São 2 livros que eu gosto muito, Calma e Coragem. Vocês já entendem por quê, né? Então, Calma eu gosto muito e Coragem também. São meus livros assim, de cabeceira, sempre eu apresentei alguém, porque eu acho que eles são fáceis e diretos, né? Mas eu também corrijo algumas coisas. Porque às vezes as pessoas dizem assim para mim, até você, espírita, quando eu erro, quando eu grito, quando eu falo alto, quando eu faço alguma coisa, quando eu sou mesquinha, é espírita, então. É por isso que eu sou espírita, gente. Eu sou espírita para ver se eu consigo um pouquinho mais. Então, depois que eu fui estudar isso, eu disse assim, eu preciso do outro. E muitas vezes a minha fala, sabe de uma? Eu não vou mais conviver com o outro, não. Que nada, eu não quero casar. Eu não quero mais filho aqui, eu não vou fazer isso. Eu vou para o centro, vou fazer minha palestra e volto para casa. Aí a gente começa a perambular nos nossos pensamentos. E como eu disse, para mim essa antepenúltima aula, né? Não, penúltima aula. Não, antepenúltima. Desse livro foi muito pertinente agora, a gente abrindo dezembro, porque a gente tem essa mania de achar que dezembro é o último mês do ano, eu vou fazer um balanço. Que balanço mesmo que a gente tem que fazer, né? E nas horas difíceis do outro, o que eu tô fazendo? Né? Muitas vezes a gente não quer nem atender o telefone. Que nada, fulano vai me trazer problema. Muitas vezes a gente nem vai para o trabalho porque sabe que a nossa chefe é problemática. Minha chefe tá aí, mas ela não é não, viu, gente? Falando outra coisa. Aí eu nem vou. Às vezes a coitada tá com tanto problema que ela nem é problemática, né? Então a gente vai quebrando essas coisas, né? Ou então reavaliando, ou então fazendo como disse, falou, ficando um pouco distante, para olhar de outra forma, para não se contaminar, mas sem inércia, né? Então, nas horas difíceis do outro, o que eu tenho feito? É aquela questão, né? É hora de caminhar, né? E nas minhas horas difíceis, o que eu tenho feito, né? É não ser simpatizante do Cristo, né? Mas ser uma pessoa efetiva na obra. Isso aí. Não dá 10%, dá 100%, né? Pelo menos tentar, né, amiga? Pelo menos tentar. E essa parte que você coloca da literatura, né? Que a parte da salvação, que o outro, né? A gente vê o outro assim, porque a gente vê o outro como um problema. Eu tenho uma pessoa tão... Nunca que eu iria imaginar que essa pessoa poderia, né? Ser a nossa salvação, assim, no convívio e para a gente estar evoluindo mesmo ali, né? Porque evoluir com quem é calmo, com quem é paciente, com quem tem afinidades com a gente. É muito cômodo, né? Com certeza. Não exige tanto. Mas uma pessoa diferente, uma pessoa desafiadora, né? Desafiador é bem mais complexo. Bem. A minha avó dizia assim, conviver com os defeitos, com as virtudes das pessoas é fácil. Vá conviver com os defeitos, né? Com as virtudes é fácil, mas vá viver com o defeito de alguém. Então a gente tem que aprender isso. Não que a gente vai estar o tempo todo se colocando, né? Naquelas situações difíceis. Né? Para dizer assim, eu vou transpassar isso aqui, por isso que eu me ponho nessas horas difíceis. Não. Ninguém, a gente não quer aqui ser mártir.
Mas quantas vezes aquela pessoa difícil, só está precisando mesmo de alguém que diga, ei, largue aí que eu faço agora, vá aqui assentar seu juízo. Ei, vem cá, o que é que você tem, né? Eu gosto muito de perguntar para as pessoas, o que é que você tem quando elas me tratam mal? Eu não sou muito de tratar as pessoas mal, não. De vez em quando eu dou os meus piti. Mas quando alguém me trata mal, eu digo, vem cá, o que é que você tem? Você está bem? Porque às vezes a pessoa não está. Aquilo às vezes desarma ou não. Mas eu já fiz muitos amigos assim. Eu já tive pessoas que depois disseram assim, poxa vida, você foi a única pessoa que olhou nos meus olhos, né? Você é a única pessoa que perguntou. Então, ao invés de só me afastar, que eu também me afasto, viu? Eu disse. E se me afasto. Mas às vezes eu pergunto, você tá bem, Sara? Ou então eu já faço assim, mas Sara, você tá gritando porque eu tô tão perto de você. Você tá com um problema de audição? Tem ido ao médico? Mas eu vou assim mesmo, sabe? Meio fresca. Mas é para tentar chegar na pessoa, né? Então, abstraindo, fingindo demência. É uma tentativa ali que você faz de acolhimento, né? Eu tento acolher as pessoas, não é todo dia não, viu? Tem dia que eu quero mesmo repelir as pessoas, né? Sou humana. Eu tenho esse perfil também, eu tenho esse perfil de acolhimento. Mas eu gosto de acolher. É uma coisa minha, natural, minha. Porque quando alguém está gritando, quando alguém está assim fora, apresentando um desequilíbrio, seja ele num grau maior ou menor, a gente está vendo que a pessoa não está bem. Uhum. Né? Principalmente quando a gente conhece a pessoa, convive e vê. Então, às vezes, até outros colegas que vêm logo na crítica, aí eu me envolvo e falo. Né? Criticar é muito fácil. Muito, né? Fácil de criticar. Quando eu me lembro, quando eu fui trabalhar no CVV como voluntária, a gente tinha um exercício que a gente fazia lá. E aí o psiquiatra dizia assim, fale de você, porque a gente tem uma maneira muito de falar dos outros, da sociedade, do geral. Mas quando ele dizia assim, fale de você, muitas pessoas ficavam mudas, não conseguiam. Porque a gente nunca fez esse exercício, né? Uhum. De autoconhecimento, de nos conhecer. Então, assim, a nossa educação nunca nos levou a isso, né? Com certeza. Então, é uma dificuldade até hoje, mas assim, a gente percebe, e eu acho que é importante quando uma pessoa está precisando desse apoio, alguém se manifestar, né? Porque a pessoa está em desespero ali de alguma situação e que ela pode perfeitamente, como qualquer pessoa, cada dia, não pode estar num desequilíbrio e ter alguém para acolher é sempre importante. Isso mesmo. Se a gente acolhesse mais do que critica, talvez a gente tivesse outro mundo, né? Calma, viu, Sandra Benta? Não precisa me beliscar, não. Hoje eu vejo menos TV, mas nos momentos que a gente vê TV, sempre a gente se depara com certas situações, né? E essa semana, a gente eu estava vendo uma reportagem de um rapaz, né, que foi morto, né, pelos seguranças. Ele estava descontrolado. E aí eu vi a mãe dele dizendo, né, poxa, será que ele não estava bêbado? Será que ele não estava drogado? Será que não tinha ninguém aqui? E aí mataram um rapaz, né, numa estação de metrô. Olha o tanto que a gente está intolerante, né? Alguém que estava bem, alguém que saiu de sua casa, da sua família, vivo, e chegou morto. Pela nossa intolerância, por a gente não olhar o outro com outro olhar, né? Por que será que ele estava bêbado? Será que ele era só alcoólatra? Por que a gente não dá o tempo dele? Por que a gente não faz igual disso, se afasta desse momento, com cautela, com acolhimento, não com o afastamento de desdém, né? De deixa pra lá, se ferre. E eu fico pensando, pego essas situações, embora, como eu digo, quanto mais a gente suja a nossa tela mental, é pior, né? Então, não é que a gente vai ficar alheia ao que acontece no mundo, mas se a gente só engolir de colheradas a violência do mundo, a gente vai perdendo a fé em nós, no outro e no Deus que a gente acredita. Então, eu evito o máximo hoje ver tragédias, né? Mas, às vezes, nos momentos que eu me bato com essa tragédia, eu sempre fico olhando
a outra perspectiva. Se tivesse alguém que dissesse, bota ele aqui na sala para ele nem machucar ninguém, nem se machucar, deixa eu ver se ele está drogado, se está tendo um ataque, né, esquizofrênico, se está alcoolizado. Olha, isso a nossa tem, intolerância, né, a nossa falta de acolher o outro. Isso está repercutindo tanto, né? Está repercutindo tanto. Porque a gente está intolerante demais, né? A gente, é como eu falei, lembra as horas difíceis. O que a gente faz nas horas difíceis nossas e do outro? Então, muitas vezes na nossa hora difícil nossa, como disse, sabiamente falou, muitas vezes é se afastar. Agora, se afastar com acolhimento, né? Chamar alguém da família, chamar um profissional da saúde, tanto mental quanto, né, material. E nossa mania que temos de achar que progredimos sozinhos, vamos para Deus sozinho, vamos para a glória sozinho. Então vou o quê? Aniquilar o outro, aniquilar aquilo que está na minha frente, que eu não tolero, né? E tá difícil realmente conviver no mundo, tá muito difícil. Por isso que a gente busca os nossos grupos, né? Os nossos grupos de apoio na família, no centro espírita, no trabalho. Ninguém quer viver sem paz. Ninguém quer viver num mundo insalubre, num local insalubre, num trabalho insalubre, num casamento insalubre, numa relação a dois insalubre. Então, mesmo sabendo se dá na relação, né, a dois, a três, a quatro, dependendo da família, a gente quer estar em lugares que sejam bons para estar. Mas não é por isso que a gente vai aniquilar o outro, que pensa diferente de nós, que age diferente de nós. E aí é que entra a nossa sabedoria. E que bom que a gente tem a doutrina para nos lapidar, né? Chega, né, seu Alberto? Me desculpe, seu Alberto. Ele não vai me chamar mais, viu, gente? A culpa é de vocês. Mas é isso mesmo, estamos melhorando. Pouco a pouco, mas estamos caminhando firme e jamais desistir. Isso mesmo. Então, essa é para fazer a prece final da doutrinária. Muita paz, saúde para todos nós. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento àquele ser que nos dá esperança, né? Nos dá esperança de dias melhores, de tempos melhores. Vamos fechar os nossos olhos e pensar no Deus, da forma como nós imaginemos que Ele seja. Que Ele seja a natureza, que Ele seja uma criança, que Ele seja até uma pena voando no infinito. Mas que a gente se apegue a essa imagem desse Deus maravilhoso que temos, desse Pai de infinita misericórdia. E agradeçamos por mais um dia de vida. Agradeçamos só por mais um dia de vida, porque são tantas bênçãos que temos que a gente vai se limitar a se agradecer só por hoje. Quantas horas difíceis passamos hoje, dia 4 de dezembro de 2024. Quantas horas difíceis vimos outros tantos passarem, próximo a nós. Quantos momentos difíceis nem passamos, mas imaginamos que passamos. Plasmamos que passamos. Aumentamos o nosso sofrimento. Mas mesmo assim, estamos aqui, na certeza de sermos realmente inspirados pelo alto, cuidados por esse Pai, orientados por este irmão maior que é Jesus Cristo. E nesse mês, independente da data que comemoramos o seu aniversário, o seu nascimento, não interessa. Não interessa se foi em abril, se foi em junho, se foi em dezembro. Sejamos gratos a Deus pela oportunidade de ter nos dado um irmão,
Um irmão que nos mostrou o que é amor. Tantos passaram, mas ele, na sua pequenez, na sua falta de conhecimento, aos nossos olhos, nos mostrou o que é amar. Gratidão, mestre, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de termos passado as nossas horas difíceis só hoje, sem contarmos tantas outras. Mas hoje queremos lhe agradecer pela sua mão, pela sua infinita misericórdia, pela luz que nos deu e que nos dá e que vai continuar nos dando por tantas e tantas horas difíceis que iremos passar. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão, Deus. Tão pequenos que somos, mas a sua grandeza nos acolhe, nos acalma, hoje e sempre. Que assim seja.